Bell Hooks é uma ativista negra norte-americana, crítica da teoria feminista e da pedagogia. A Bell fala sobre amor, sobre sexualidade, sobre educação. E hoje eu trouxe um livro dela pra gente comentar e fazer um bate-papo bem legal. Eu sou a Lori, do Lori Explica, e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Esse livro da Bell é interessante porque faz a gente pensar e repensar o lugar que a gente quer ocupar dentro da sala de aula e que sala de aula é essa que a gente quer construir. Então é um livro muito importante, né? Eu trouxe algumas partes assim que eu acho interessante falar com vocês e ao longo do vídeo a gente vai selecionando aqui. Então, se a gente está pensando em uma sala de aula plural, nós temos que repensar e romper com muitos padrões, né? Principalmente os padrões de dominação, onde tem aquele professor que acredita ser a autoridade maior da sala e os alunos estão ali para respeitá-lo sobre todas as formas. Então, quando a Bell fala sobre uma sala de aula plural, ela está falando uma sala de aula onde todos são sujeitos, todos os conhecimentos são importantes, o coletivo fala mais alto e não uma sala de aula onde o professor acredita que o aluno é uma tábula rasa, onde ele vai depositar o conhecimento que ele teve, todos têm que ficar quietos, em silêncio. Então tem uma parte do livro, na página 66, que eu acho muito interessante, que a Bell, ela gosta muito e pratica muito da pedagogia que o Paulo Freire acreditava. Então tem até um capítulo aqui que tem o nome dele, são 2 capítulos, né? Um capítulo quando ela fala sobre a pedagogia engajada e outro que ela tem meio que uma espécie de entrevista onde ela fala do Paulo, fala sobre a pedagogia dele. Então, pensando numa prática libertadora, esse livro me fez pensar, né, e tecer uma crítica a mim mesma, né? O que eu estava planejando, o que eu almejava dentro de uma sala e com a educação também. Então, nessa página que eu falei, ela cita uma frase que o Paulo fala, onde ele diz o seguinte: não podemos entrar na luta como objeto para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Então, que identidade é essa que eu quero construir e levar para dentro da sala? É uma construção política. E eu lembro de um trecho que a Bell fala da experiência dela na escola, onde as professoras eram todas mulheres negras, os alunos eram alunos negros, e que era uma realidade muito diferente que ela presenciou quando ela começou a frequentar escolas brancas, né, de professores brancos, homens brancos, que reproduziam a lógica da colonização, do eurocentrismo. Então ela saiu de uma escola onde a luta antirracista se fazia no cotidiano daquele ambiente e foi para uma escola onde lógicas e estereótipos racistas eram reproduzidos, né? Essa lógica da dominação era reproduzida. E sempre que eu volto no livro da Bell ou entro em contato com essas discussões, eu me recordo das escolas onde eu estudei e das escolas que eu observo, né, onde predomina uma certa educação neutra. E a Bell fala aqui na página 53, é um trecho muito interessante, eu vou ler para vocês, olha, sobre essa educação neutra. Tivemos de lembrar a todos várias vezes que nenhuma educação é politicamente neutra, mostrando que o professor branco do Departamento de Literatura Inglesa, que só fala das obras escritas por grandes homens brancos, está tomando uma decisão política. Tivemos de enfrentar e vencer a vontade avassaladora de muitos presentes de negar a política do racismo, do sexismo, do heterossexismo. E uma coisa que eu fico pensando também é que, dentro da minha escola, por exemplo, o silêncio ele predominou muito. E o silêncio é uma escolha política. Negar ou tampar os olhos para as discussões sobre racismo, onde sempre que surgem questões e conflitos na sala, os professores falam sobre a igualdade de todos os alunos e não se preza por falar sobre as diferenças, né? Uma educação multicultural. Uma coisa que a Bell fala e que eu tenho para mim que é muito importante é sobre a teoria e a prática. Se eu acredito em uma teoria, leio muito, falo muito sobre, e essa teoria está descolada da prática, da minha prática cotidiana dentro da sala de aula, eu como educadora falhei, porque eu acredito numa teoria pedagógica e não faço uso prático dela no meu cotidiano. E gente,
Isso é o que acontece com muitos professores, tá bom? Que tem vários livros, né? Falam com muito gosto sobre várias teorias, só que no cotidiano a lógica da dominação continua a persistir dentro das suas práticas. Então, quando a gente está pensando nesse lugar seguro, nessa sala de aula segura, eu penso num lugar onde existe a valorização de todos os conhecimentos e onde todas as pessoas naquele espaço, professores, alunos, a escola como um todo, são sujeitos, são protagonistas daquele espaço, né? E outra coisa, o professor, um educador, ele tem que se atentar às vivências daquela comunidade, né? Para construir a sua prática também dentro da sala de aula. Muitas pessoas acreditam que em salas de aula onde os alunos estão silenciosos e parados, parecendo estar com medo, isso prova a seriedade acadêmica do professor, né? Só que na verdade as pessoas não conseguem entender que uma sala de aula ela pode ser prazerosa, o conhecimento pode ser prazeroso, né? Então sempre quando existe um professor que uma sala ela tá se divertindo, o professor ele não é tão sério, ele tá fazendo errado ou deve estar contando alguma piada fora do horário, né, do conteúdo. Não é porque esse processo, né, do conhecimento dentro da sala é divertido, é prazeroso, que quer dizer que esses alunos estão comprometidos ou menos disciplinados, né? Só é interessante aprender assim. Enfim, gente, eu recomendo esse livro para todo mundo, não só aquelas pessoas que estão nesse processo da licenciatura. Eu acho que é um trabalho interessantíssimo. A Bel é muito rica, a Bel é muito interdisciplinar, ela fala de tudo e fala de uma forma muito interessante. Eu tenho até outro livro dela aqui, ó, que é Teoria Feminista. Posso falar um pouco sobre ele também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tecer esse bate-papo aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês acreditam ser uma educação libertadora, que emancipa os seus sujeitos, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau!